agressivos e desafiadores, que são presentes em alguns transtornos e também no contexto da violência social. A gente sabe que a violência, seja ela de qualquer forma, ela afeta profundamente o desenvolvimento pessoal, emocional, social das crianças e dos adolescentes e pode influenciar no surgimento e intensificação de condutas disruptivas, como o transtorno de conduta, TC, o transtorno opositivo e desafiador, o TOD, e o transtorno explosivo intermitente, o T. Como a gente vai ver nesse trabalho, esses transtornos não são só o resultado de uma falha no comportamento, mas também refletem interações complexas entre fatores psicológicos, sociais, como a desigualdade, negligência, falta de suporte familiar. E ao longo desse vídeo a gente vai discutir como que o ambiente que a criança está inserida e o seu comportamento impactam também seu desenvolvimento emocional e social. A gente vai começar dando uma visão geral sobre os transtornos disruptivos. O transtorno de oposição desafiante, o TOD, é caracterizado por um padrão persistente de comportamentos negativistas e desafiadores, geralmente direcionados a figuras de autoridade como pais ou professores. Bom, segundo o DSM-5-TR, os principais sintomas incluem a perda frequente de calma, irritabilidade frequente, discussões e confrontos com figuras de autoridades, além de um desejo frequente de vingança e provocação. Muitas vezes esse transtorno é confundido com um simples mau comportamento ou má obediência. No entanto, o TOD não é algo passageiro ou simples, mas um transtorno que pode afetar profundamente a vida social, emocional e cognitiva da criança, criando inúmeros conflitos com figuras de autoridades e persistindo até a vida adulta em certos casos. Para o diagnóstico, os comportamentos devem estar presentes por pelo menos 6 meses e causar prejuízos significativos no funcionamento social e acadêmico da criança. E aí, velho? Vamos lá. O transtorno da conduta é caracterizado por um padrão repetitivo de violação dos direitos de outros e das normas sociais, manifestando-se de formas graves como agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, violação de regras sociais. E para o diagnóstico, o indivíduo ele tem que apresentar pelo menos 3 comportamentos durante o período de 12 meses, sendo o último deles, últimos 6 meses. Brito. Em 3, 2, 1. Esses comportamentos podem incluir agressão física, roubos com confronto à vítima e até mesmo destruição de bens alheios, né? E existe também uma divisão entre o início do transtorno como mais grave quando começa na infância, né? Então ela vai ter maior agressividade e mais brando quando se trata no início na adolescência, né? Então basicamente, além de prejudicar o comportamento social, né, e acadêmico do indivíduo, pode se transformar em um transtorno de personalidade antissocial na vida adulta, caso não tratado. Ô, mano, que saco, velho. Por que tu derrubou meu casaco? Não, velho. Toda hora eu fico esbarrando aqui nessa sala, mano. Foi sem Tá querer. Caramba, já deu essa expressão mais ainda. Calma, que sem querer, pô. Calma, não, foi sem querer, velho. Qual foi? Tá achando o quê, mano? Oxe, pelo amor de Deus. Calma, velho. moço, oxe. O transtorno explosivo intermitente é um distúrbio que gera comportamentos agressivos e reações desmedidas às situações corriqueiras do dia a dia. Nessas situações, é natural que a pessoa fique irritada, porém no transtorno explosivo intermitente, a pessoa fica muito mais irritada do que qualquer pessoa ficaria. Então, segundo o DSM, alguns sintomas desse transtorno é a tensão muscular, é a taquicardia, ou seja, a pessoa fica muito agitada porque o coração dela começa a bater muito mais rápido, ela começa a suar muito, ela começa a querer ser muito agressiva, tanto fisicamente quanto verbalmente, e além disso, ela se sente culpada depois de ter cometido aquele ataque de raiva e tenta mudar, ou seja, ela sabe que isso é um problema
e, além disso, ela se sente culpada depois de ter cometido aquele ataque de raiva e tenta mudar, ou seja, ela sabe que isso é um problema para ela, mas ela não consegue. Quando algum gatilho de alguma situação acontece, ela repete todo o ciclo e não sabe se vai conseguir mudar isso. Agora, vamos detalhar os critérios diagnósticos para os transtornos cognitivos, conforme descrito no DSM-5-TR. Para o transtorno de conduta, o diagnóstico é feito com base em um padrão repetitivo e persistente de comportamento que viola os direitos dos outros e as normas sociais. O indivíduo deve apresentar pelo menos 3 dos seguintes comportamentos ao longo dos 12 meses: agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, furtos ou violação de regras. Transtorno positivo desafiador. Agora. No caso do transtorno positivo desafiador, os critérios envolvem um padrão de comportamento irritável, argumentativo ou vingativo, por pelo menos 6 meses, com impacto no funcionamento social e ao acadêmico. Já para o transtorno explosivo intermitente, o diagnóstico requer episódios de raiva desproporcional e agressividade impulsiva, afetando a vida social e os relacionamentos interpessoais do indivíduo. Esses critérios são importantes para compreender como os transtornos disruptivos são diagnosticados, levando em consideração os comportamentos observados e suas consequências na vida cotidiana dos indivíduos. Agora vamos falar como que esses transtornos disruptivos são influenciados por fatores psicopatológicos e neurobiológicos. Transtornos como TOD, TI, TC não são simplesmente influenciados por mau comportamento, mas assim, manifestações de funções psicopatológicas e neurobiológicas. O que vemos nesses transtornos é uma dificuldade persistente no controle dos comportamentos, das emoções, o que pode ser explicado em parte por alterações em áreas específicas do cérebro. A amígdala, por exemplo, ela é o centro de processamento de informações do cérebro, né? Tem uma hiperatividade específica que ocorre nos indivíduos com esses transtornos, por causa da amígdala, responsável pela amígdala, fazendo com que essas situações sociais neutras sejam interpretadas como ameaças, e isso leva a explosões, isso leva a transtornos de raiva, agressividade, e essas são características dos transtornos, né? E além disso, o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo controle dos impulsos, e tomada de decisões, ele muitas das vezes apresenta uma hipofunção, ou seja, não consegue inibir esses impulsos agressivos com a eficácia necessária. Essa falha na conexão entre o córtex pré-frontal com a amígdala, ela pode resultar em um comportamento impulsivo, desregulado, onde esse contato entre os dois é com bastante comum em crianças ou adolescentes com esses transtornos disruptivos. Mas essa base neurobiológica, ela ajuda a explicar por que algumas crianças, como em ambientes violentos e a diversidade, desenvolvem tais comportamentos. A relação entre violência social e os transtornos disruptivos é um campo de extrema importância para que a gente estude. O que acontece? É muito comum que ambientes familiares muito agressivos, que têm um nível de violência muito elevado, né, acabam influenciando nessas questões do desenvolvimento da criança, né? E aí isso pode acabar ocasionando ali a questão de realmente ser um facilitador para esses transtornos de conduta e também para o TOD. E é muito complicado, né? Esse ambiente agressivo, ele pode ocasionar ali um déficit na função executiva dessa criança. Então pode acabar atrapalhando a memória de trabalho e também o controle inibitório. Dentro dessa questão da violência, em particular, é muito associado com o desenvolvimento de comportamentos agressivos em crianças. Então, assim, essa questão da agressividade pode sim estar muito relacionada com essa questão da violência, e muita gente acha que vai desenvolver ali só questões emocionais e traumas, e isso não é verdade. Também pode ocasionar esses transtornos. E por isso, né, essa relação é muito importante. É importante que a gente entenda para que possa realmente ter uma noção do quão impactante isso é na vida de uma criança. E as intervenções eficazes, né, para um transtorno como
TOD e ITC envolve uma abordagem integrada, né, que deve envolver família, escola e profissionais, né, de saúde. No contexto familiar, é fundamental o treinamento parental, né, para que os pais aprendam a aplicar estratégias, né, de manejo comportamental, como estabelecer limites claros, reforçar comportamentos positivos, né. Então, uma família coesa e adaptável tem um papel crucial na regulação emocional, né, das crianças, né, ajudando a reduzir os sintomas do TOD. E na escola, né, ela tem um papel muito importante, né, na implementação da estratégia, né, como a TCC, né, que ajuda as crianças a desenvolver habilidades, né, de enfrentamento e controle de raiva. E além disso, né, o ambiente escolar estruturado, né, e apoio psicossocial contínuo são essenciais para promover um desenvolvimento saudável e evitar que esses transtornos se agravem. Em conclusão, os transtornos disruptivos como o TOD, o T e o TC, eles têm uma relação complexa com o contexto de violência social e familiar, que pode agravar esses comportamentos agressivos, desafiadores e impulsivos. Essas condições afetam profundamente o desenvolvimento emocional e social das crianças e adolescentes, e isso reflete na interação entre os fatores psicológicos e ambientais. Portanto, é essencial que tenham intervenções precoces e integradas, envolvendo família, escola, profissionais de saúde, que sejam implementadas para promover um controle emocional, uma adaptação social, evitar a progressão para transtornos mais graves também. Para ambientes familiares e escolares coesos e estruturados, alinhados a abordagens terapêuticas baseadas em evidências, é fundamental para garantir o bem-estar e o desenvolvimento das crianças afetadas.